Tudo bom, galerinha? Aqui é o Patrick. A gente vai falar hoje sobre esqueleto. Qual a importância desse esqueleto para o nosso corpo? Esse esqueleto é a parte rígida que a gente tem no nosso corpo. A gente tem tecidos moles e tecidos rígidos. Esse esqueleto é a parte rígida. É ele que dá toda a sustentação para o nosso corpo, tá? Então, é importante a gente entender o que é esse esqueleto para poder entender um pouco mais de alguns problemas relacionados a ele, certo? A gente tem basicamente 3 tipos de esqueleto: o esqueleto natural, o esqueleto artificial e o esqueleto misto. E que esqueleto natural é esse? O nome já está dizendo, né? Já vem com a gente de fábrica, então é um esqueleto que você já nasce com ele. E ele vai se transformando com o passar da idade, né? Desde o nascimento até a vida adulta. A gente tem um esqueleto artificial, que é de uns tempos para cá. Esse esqueleto artificial nada mais é do que as próteses, né? A substituição do esqueleto natural por uma parte como metal, por exemplo. E muita gente tem já esse esqueleto artificial. E a gente tem também o esqueleto misto. Isso aí não é pão com queijo não, viu? Fiquem tranquilos. O esqueleto misto é a junção do esqueleto natural com o esqueleto artificial, tá? Mas isso aí basicamente nos humanos, né? Digamos assim. Aí na natureza a gente tem o endoesqueleto, o exoesqueleto e a junção dos dois, tá? Mas isso aí a gente não vai aprofundar nesse momento. No corpo humano a gente divide em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Quando a gente fala esqueleto axial, a gente está falando do eixo, do centro, certo? E quando a gente fala esqueleto apendicular, são das coisas que estão ligadas a esse centro. Aí eu te pergunto, o que é que tem de esqueleto no nosso centro, no centro do corpo humano? Simplesmente a coluna, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Tá? E aí o esqueleto apendicular, a gente tem a parte dos braços e a parte das pernas, que é o que vai estar ligado a esse centro, ok? E o que a gente tem nesse centro do corpo humano? Basicamente a gente tem a cabeça, o pescoço e o tronco, tá? Então se a gente olhar a parte óssea, na cabeça a gente vai ter o crânio, que é a cachola onde guarda o nosso cérebro. A gente vai ter a face, tá? Que é onde tem alguns órgãos colocados na face. E a gente tem no pescoço. O que a gente tem no pescoço da parte óssea? Só as vértebras, que a gente chama de vértebras cervicais. São as vértebras do pescoço, ok? E no tronco, o que a gente tem? A gente tem toda a parte das vértebras, ali dessa parte do tronco e da lombar. Todo mundo já escutou falar nessa palavrinha, né? Lombar. Então é isso aí mesmo, é uma das que geram maior problema relacionado à alteração, né? Principalmente dor. Muita gente tem dor nessa lombar e a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso daí mesmo, ok? Quantos ossos tem na coluna? Teve essa curiosidade já? E da forma que eu vou te falar agora, tu não vai esquecer mais nunca. Lembra da idade de Cristo? Sabe qual é a idade de Cristo? É isso mesmo, 33. Então essa é a quantidade de vértebras, a quantidade de ossinhos que tem na nossa coluna, 33. Só que elas são divididas por partes, tá? Então eu tenho as que ficam no pescoço, eu tenho as que ficam aqui no peito, né, no tórax, e tenho as que ficam aqui embaixo, lá na lombar, tá? Então a gente tem essa divisão dessas vértebras e a organização delas. A gente tem 7 vértebras aqui em cima, na cervical, a gente tem 12 vértebras nessa torácica e a gente tem 5 vértebras lá na lombar. E para juntar e dar os 33, a gente tem as outras que a gente não vai se aprofundar. Aqui é o finalzinho da coluna, que é a parte do sacro e cóccix, ok? Essas vértebras, esses ossos organizados, eles têm um sisteminha que funciona perfeitamente. Quando lá na época a gente foi virar bípede, né? Que saiu da parte de quadrúpede e foi virar bípede, essa coluna ela teve que se reorganizar para poder permitir que a gente ficasse bípede e conseguisse andar nessa posição, tá? Muitas das alterações delas tá ligado a essas curvas. Como assim curvas? Por exemplo, se você olhar uma pessoa de frente, você pede para a pessoa, fica de frente para mim, e você bater um raio-x da coluna dela, teoricamente uma pessoa normal e saudável é para estar com a coluna toda retinha, certo? Você pega essa mesma pessoa e pede para ela ficar de lado, fica de lado para mim, e você bate um raio-x dessa coluna.
Se você observar, essa coluna vai estar cheia de curvas, tá? Dá para mostrar aqui nessa imagem aqui, dá para a gente perceber bem como tem as curvas dessa coluna. E essa curvatura, tá? Ela está ligada por regiões. Essas curvas, elas surgem na gente no desenvolvimento, quando a gente vai estar crescendo, de acordo com as necessidades. Por exemplo, quando você nasce, praticamente a sua coluna não tem tantas curvas, ou ela não tem tanta força, né? Digamos assim, a musculatura não tem tanta força para manter essas curvas. E à medida que você vai se desenvolvendo, essas curvas vão aparecendo. Durante a primeira curva que surge é essa do pescoço, que se a gente for observar faz todo sentido, que é quando o bebezinho está lá deitado, por exemplo, de peito no colchão, e ele levanta a cabeça. Então ele começa a gerar uma lordose nessa região, porque ele precisa conhecer o mundo, é necessidade, está programado para isso, então ele cria uma curva nessa brincadeira de levantar a cabeça para olhar para o mundo, tá? E aí depois disso, ele começa a girar e tal, começa a engatinhar. Quando ele vai engatinhar e brinca de se levantar, ele começa a criar outra curva na coluna, que é a lordose da lombar. A gente tem uma lordose aqui em cima, na cervical, e tem outra chamada de lordose na lombar, que é na regiãozinha, praticamente no final da coluna. Essa curva, ela é extremamente necessária para a posição bípede, tá? Para poder andar, simplesmente porque ela vai dissipar a energia que é atribuída a gente por conta da gravidade, ou seja, o peso do próprio corpo, tá? Então, o peso do próprio corpo, ele dá sobrecarga para o nosso corpo. E essa questão dessas curvas, as lordoses e as cifoses, elas fazem uma redistribuição desse peso, fazendo com que esse peso pese menos, justamente por conta da curva, tá? A gente dissipa, a gente perde um pouco dessa energia quando tem essas curvas. É tanto que vocês já devem ter ouvido falar, se não vão escutar agora, de um probleminha chamado de retificação da coluna. Então você pega uma região dessa, ou você tem uma região dessa, e por N fatores, pode ser por postura, por trabalho, má formação, enfim, você tem a retificação, a pessoa perde essas curvas. E quem tem isso, quem sofre disso, vai perceber que essa retificação ela é muito maléfica. Por quê? Porque causa dor, não é o padrão natural. E nessa brincadeirinha, a pessoa vai ter um prejuízo de função. Como assim prejuízo de função? Ela não vai conseguir realizar alguns movimentos, algumas tarefas do dia a dia vão estar prejudicadas somente por conta dessa retificação da coluna, que não era para ter e a pessoa adquire ou passa a ter essa retificação dessa coluna. Então, dessa forma, o natural é que é o perfeito, né? Digamos assim. Essas vértebras na coluna, esses ossinhos que montam todas essas 33 vértebras, né? Eles se agrupam e se unem para poder formar toda a minha coluna. E elas têm algumas características, certo? Fazendo uma parte mais específica agora. Ela vai ter, dá para ver aqui na imagem, essa parte mais espessa, digamos assim, né? Isso daí é onde vai estar o que a gente chama de disco entre as vértebras, que é conhecido como disco intervertebral, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele já já. A gente tem também esse orifíciozinho no meio aí da vértebra, tá? Que é chamado de forame vertebral. Esse orifíciozinho é onde passa a parte do nosso sistema nervoso central, que é o que controla o resto do corpo todinho. Então, por exemplo, eu consigo mexer o braço porque uma informação vem do meu sistema nervoso, passa pelo meu forame vertebral e vai lá para o meu braço para eu poder mexer a mão. Então, essa informação caminha por esse lugar até eu conseguir realizar o movimento. É tanto que existe alguns tipos de patologias ou doenças que acontecem onde a pessoa sofre um acidente e tem a ruptura desse trajeto.
que aí você tem justamente o que é conhecido como paraplégico, ou seja, ele não vai conseguir se mexer mais daquela região ali para baixo. No caso do paraplégico, os membros inferiores é que são afetados. E no caso do tetraplégico, praticamente todo o corpo. Então essa lesão indica que essa lesão ela foi a nível de cervical, que todo o restante para baixo basicamente não se movimenta, porque essa conexão do sistema nervoso que a gente acabou de falar, ela é rompida, tá? E é justamente esse ponto que passa entre as vértebras. Cada região, tanto cervical, quanto torácica, quanto lombar, essas vértebras elas têm características específicas. O que significa isso? Por exemplo, a minha vértebra da cervical, ela não precisa suportar tanto peso quanto a minha vértebra da lombar. Então, essa vértebra da cervical, ela é uma vértebra menor, é uma vértebra mais fina, tá? E ela tem outras funções. Essa região do pescoço, se você olhar em relação ao corpo, é uma região muito fina. Então precisa se passar por aqui vasos sanguíneos, precisa se passar nervo. E como não tem muito espaço, essa vértebra sendo menor, essa vértebra tem muito mais furinhos do que a outra que a gente viu. Por quê? Justamente para poder passar a parte dos nervos, para poder passar vasos sanguíneos, já que a região é bem estreita. Já na vértebra da região torácica, do meu tórax, tá? A gente tem uma característica ímpar nela, que é justamente as minhas costelas vão estar ligadas nessa vértebra para poder fechar essa caixa torácica, esse arcabouço torácico. Então essa coluna, além de suportar o peso do meu corpo, ela vai ter essa função também de suportar e interagir com essa parte das costelas. Já na parte da minha lombar, eu não tenho mais costela e não tenho essa região tão fina. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, essa coluna, essa vértebra da coluna lombar, ela vai ter o corpo, né, que é essa parte onde fica o disco, muito maior do que o restante. O forame vertebral que a gente viu, aquele buraquinho por onde passa o nervo, ela é bem menor do que quando a gente compara proporcionalmente, né, óbvio, a questão da cervical, justamente porque essa lombar ela já pega uma carga bem maior do que essa cervical. Então eu preciso dessa base mais forte, que é justamente esse corpo. É onde a gente tem o disco que fica em cima desse corpo. E esse disco também tem essa função de, uma das funções desse disco é de amortecimento, tá? Então essa vértebra da lombar ela tem essa característica. Depois da lombar, a gente tem a última região da coluna que é chamada de sacro, tá? É como se fosse várias vértebras, só que todas grudadas. Então ela forma uma unidade, né? Como a gente pode ver aqui. Isso daí não é da noite para o dia, ela vai se consolidando à medida que a gente vai ficando na posição bípede, né? Naturalmente, quando vai se desenvolvendo e crescendo, amadurecendo, tá? Então a gente tem essa vértebra também se consolidando. Em relação à parte de movimentos, tá? Na vértebra, na coluna, a gente tem movimentos, óbvio, né? A gente consegue se mexer para frente, consegue se mexer para trás, para um lado, para o outro, pegar um objeto no chão. Isso tudo é muito funcional. A gente precisa disso para poder sobreviver. E se a gente não tiver isso, a gente tem uma funcionalidade afetada. Uma pessoa que tem um problema na coluna, que não consegue se mexer, não vai conseguir executar tão bem atividades do dia a dia como uma pessoa que não tem problema nenhum, tá? Sendo trocando bem miúdos, né? Sendo bem simples. Por exemplo, vai trocar um garrafão de água. Uma pessoa que tem essa restrição de mobilidade na coluna, dificilmente ela consegue pegar esses 20 quilos do garrafão, né, que estão lá no chão e trazer para um ponto próximo, acima da cabeça ou essa altura, diferente de uma pessoa que não tem problema na coluna, ok? Então, essa questão da mobilidade aí já está bem estabelecida, certo? E essa mobilidade, se a gente for olhar a coluna como toda essa mobilidade, ela tem dois pontos principais onde a gente tem mais mobilidade na coluna. E onde são?
Lembra que a gente falou da questão da lordose cervical e lordose lombar? Então, esses dois pontos, na cervical e na lombar, é onde a gente tem mais mobilidade. Olha que coincidência! São os principais pontos também onde a gente tem alterações dessa coluna. E uma das alterações que a gente pode citar é a questão da hérnia de disco, tá? Então, tem uma relação direta, sim, com essa questão da mobilidade e a patologia, né? No caso, a hérnia de disco. E isso daí fica muito claro para a gente, essa coincidência, né? Que na verdade não é uma coincidência, porque em qualquer canto do nosso corpo, onde a gente tem movimento, se o músculo não ajuda, não segura essa articulação, eu sobrecarrego aquela estrutura, as estruturas rígidas, né, digamos assim, sem ser as partes moles, né, como o músculo. Então, estrutura rígida, eu tenho o osso e a parte óssea e articular, e basicamente estrutura mole a gente tem a musculatura. Então, se eu não tenho a musculatura para sustentar essa articulação, eu tenho uma sobrecarga maior na articulação. Isso é uma regrinha que serve para o corpo como um todo, mas nessa parte da coluna fica muito clara quando a gente mostra, pensa nisso daí, tá? Nessa sobrecarga articular por falta da musculatura fortalecida, ok? Então, alguma dúvida que vocês tiverem, manda aí. A gente vai ficando por aqui. Tem muito mais assunto ainda para a gente falar. Obrigado.